Aí, professora, eu sou Alisson e agora eu vou falar sobre os conceitos gerais da termodinâmica. Eu vou iniciar falando isso, a termodinâmica em geral. Bom, para começar, a termodinâmica estuda os sistemas físicos, as relações entre calor, energia, trabalho e temperatura. Isso é quando esse sistema está tendendo a um ponto de equilíbrio. Existem alguns processos de transformações, esses tal como o isotérmico, que é quando a temperatura se mantém constante, o isobárico, que é quando a pressão se mantém constante, e o isométrico, que é quando o volume mantém constante. Nisso também existem as leis da termodinâmica. Eu vou falar só não vou falar da segunda lei, que vai ser incluída na parte de entropia. Bom, a lei zero da termodinâmica diz que se um corpo A e um corpo B estiver em equilíbrio térmico com o corpo C, então A e B também estão em equilíbrio térmico. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia interna é dada pela diferença do calor liberado para o ambiente e do trabalho realizado. A terceira lei da termodinâmica diz que quando a temperatura de um sistema está tendendo a zero, a sua entropia também está tendendo a zero. Isso em relação, o zero é absoluto em kelvins. Boa noite, professora. Meu nome é Daniel Maia. Eu vim falar um pouco sobre entropia. Não tem como começar esse tema sem antes falar os conceitos básicos sobre temperatura e calor. Muito bem. Calor ele está mais associado à energia térmica que o corpo tem. Um corpo com maior calor vai transferir essa energia térmica para um corpo de menor calor no intuito de os dois entrarem em uma coisa chamada equilíbrio térmico, que é quando os dois estão beirando próximas às mesmas temperaturas. E temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Muito bem, falando agora sobre um assunto bem conveniente chamado entalpia, que ainda não é o meu tema principal. A entalpia, ela é na verdade o calor associado através de das ligações ou da formação. Existem vários tipos de entalpia. O principal tipo de entalpia, que na minha opinião eu achei conveniente trazer, é a entalpia de formação. Muito bem, a entalpia de formação ela é constituída, na verdade é o calor associado às ligações de um mol de uma substância através de seus constituintes mais simples. Como nesse caso aqui, que nós temos aqui, né, o processo de reação da formação do CO2. No caso, essa entalpia aqui de formação associada seria a do CO2, já que os seus constituintes na forma mais simples seria o carbono e o O2. Mais simples porque eles não formam uma molécula ainda composta, formam uma molécula simples, somente constituída de elementos básicos. Falar agora um pouco sobre entropia. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que a energia de um sistema sempre se conserva. Foi buscando alcançar, com base nessa lei, que os engenheiros do século XVIII tentaram desenvolver diversas máquinas térmicas no intuito de obter uma máquina que conseguisse realizar um trabalho infinito. O simples fato que fez essa teoria cair por água abaixo é que a energia ela se conserva, mas ela também se degrada em formas mais complexas e mais difusas de você conseguir depois reater o processo inicial. Já a segunda lei da termodinâmica, ela diz que a entropia do universo só aumenta. Como assim entropia? Entropia ela está mais associada à quantidade de estados que a matéria pode ocupar. Muita gente se confunde entropia com nível de desorganização, mas não é bem por esse lado. Ela é a quantidade de estados que uma matéria pode ocupar. E ela é tão grande quanto for maior a temperatura desse processo. Porque quanto maior a temperatura do processo, maior o calor associado, maior a energia cinética das moléculas e maior os níveis de interação entre elas, podendo obter outros estados que antes, com a temperatura mais amena, não era possível ser alcançado. Eu sou de Jesus Brito e eu vou dar continuidade aqui com o conceito de entropia. Bom, o conceito de entropia, como o Daniel já disse, foi inicialmente desenvolvido pelo engenheiro e pesquisador Nicolas Carnot, e ele foi responsável por apresentar os primeiros estudos sobre o maior rendimento de uma máquina térmica. Bom, mas o que é entropia em si?
Bom, a entropia basicamente é o grau de desordem, como o Daniel falou, que os sistemas podem ter entre si. O processo de entropia fica mais bem entendido se nós relacionarmos com os estados físicos, no caso sólido, líquido e gasoso. Como sabemos, no estado sólido é o estado onde temos o menor grau de entropia, pois as moléculas do composto estão mais entrelaçadas entre si e com isso a maior dificuldade delas se separarem e se misturarem, ou seja, a menor entropia. Já no estado líquido, há um grau de entropia maior com relação ao estado sólido, pois as moléculas estão mais separadas entre si. Já no estado gasoso, é o estado da matéria onde se encontra o maior grau de entropia. Bom, e temos o cálculo da variação da entropia das reações químicas. Bom, o cálculo da variação das reações químicas, da entropia no caso, é uma ferramenta utilizada para determinar a espontaneidade de certo sistema, a variação da entalpia e energia livre de Gibbs. Bom, como se trata de uma variação, o cálculo pode ser positivo ou negativo, assim como na energia livre de Gibbs e na variação de entalpia. E para a reação ser espontânea, é fundamental que a variação de entropia seja positiva se a entalpia for negativa para qualquer temperatura e a entropia for positiva a uma elevada temperatura. E aqui temos um exemplo do cálculo da variação de entropia. Bom, primeiramente temos que ver se a equação está devidamente balanceada. Como fazer isso? Olhar se ela está bem distribuída em ambos os lados. Aqui está balanceada devidamente, olhando o cálcio. O cálcio tem uma molécula de um lado e uma molécula do outro. O oxigênio, uma molécula de um lado e uma molécula do outro. Esse lado aqui sendo que os reagentes e cá o produto. Temos uma molécula, que é no caso 3 moléculas de carbono do lado dos reagentes e 3 moléculas do lado do produto. E aqui temos uma tabelinha que toda a questão deve fornecer, que ela mostra a entropia de cada membro da questão. Bom, o que devemos fazer depois? Olhar o coeficiente estequiométrico de cada membro da equação. Como temos só um óxido de cálcio, ele fica com um coeficiente estequiométrico 1. Já aqui, como temos 3 carbonos, tem coeficiente estequiométrico 3. O carbeto de cálcio, temos 1. O SCO ficou com 1. E com isso a gente multiplica o coeficiente estequiométrico pelo o valor da entropia de cada membro. Bom, aqui no caso do SCAO ficou com 40, no SC ficou com 18, o SCaC2 70, SCO 198. E o próximo passo é calcular a variação da entropia dos reagentes, que é o óxido de cálcio e o carbono. No caso do óxido de cálcio, a variação foi 40, do carbono foi 18. O resto é somar, é uma simples conta. Soma, deu 58. O próximo passo é calcular a variação da entropia dos produtos. Bom, temos que calcular a entropia dos produtos, todos os produtos, cada parte do produto no caso, que foi o carbeto de cálcio mais o monóxido de carbono. O carbeto de cálcio, sendo que a entropia foi de 70, o monóxido de carbono foi 198. Somando isso, deu 268. No último passo, no caso, terminar a equação em si, porque nos passos anteriores a gente fez tudo separado, no caso, primeiro dos reagentes, depois dos produtos. E agora é findar a equação toda, que no caso é o ΔS, que significa a variação da entropia, é igual à entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Bom, temos que a variação de entropia é igual à variação, a entropia dos produtos, que foi 268 que a gente viu antes, menos a entropia dos reagentes, que foi 58. E isso deu 210. Boa noite, eu me chamo Giovanni Vieira de Souza, né, e eu vou falar um pouco sobre a energia livre de Gibbs, que está entrelaçada à termodinâmica. Primeiramente vou falar o conceito de energia livre de Gibbs, né, que basicamente é uma grandeza que busca medir a totalidade da energia entrelaçada a um sistema termodinâmico que é disponível para a execução do trabalho útil. E basicamente isso é a energia de Gibbs. Essa é a fórmula geral da energia de Gibbs, né? Onde ΔG é a energia de Gibbs, obviamente, que para se achar a energia você precisa da entalpia, que é a ΔH, da temperatura T e da entropia ΔS. Uma observação a se fazer, que quando a entalpia desce e a entropia sobe, o sistema tende a ser mais espontâneo, né? Agora nós passamos para a prática. Basicamente é pegar a água e transformar para vapor. E aqui nós pegamos os dados, fazemos a transformação da fórmula e obter o cálculo final. Com a energia de Gibbs, tem gain na espontaneidade. No caso, a energia de Gibbs
menor que 0. E aqui nós faremos o cálculo. Entropia menos temperatura vezes entropia. E agora é só fazer a substituição e pronto. 9.713 calorias por mol menos a temperatura, que é uma incógnita que a gente vai achar, vezes a entropia aqui, 26,4 K Kelvin por mol. Uma coisa muito importante de dizer, de destacar, né, que esse sistema está sendo operado por uma pressão de 1 atm. Passamos agora novamente para o cálculo. Isso aqui. Pronto, achamos a temperatura em Kelvin, mas precisaremos dela em Celsius. Só para essa informaçãozinha, né? Que basicamente é Kelvin é Celsius menos 273. Essa é a forma de transformação de Kelvin para Celsius. Pegaremos aqui 673 menos 273 Celsius. E basicamente falta isso. Achamos a temperatura. Que em graus Celsius